Olá, pessoas. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos. Tô aqui na minha cozinha hoje, que eu tô conversando com vocês e dando uma olhadinha no almoço, porque aqui já são da meio-dia. Eu gostaria de falar com vocês sobre o lado religioso aqui na Itália, né? Eu posso falar da Itália porque são 14 anos que eu moro na Itália, então eu posso estar falando dessa, dessa, desse meu modo, desse meu ponto de vista, né, da religião aqui. O que acontece, gente? Se como eu vivi 25 anos no Brasil, eu vim pra cá, eu tinha 25 anos, eu acho assim, o povo brasileiro, em geral o sul-americano, né, é um povo de muita fé, independente de religião. Eles são um povo de muita fé, eles acreditam muito em Deus, ou naquela religião, naquela filosofia, eles se apegam àquilo ali com força, com amor, né? E eu nasci nesse mundo. Aqui na Itália, apesar dele ser um país de raízes católicas, né, de raízes cristãs, a maioria das pessoas com que eu tive contato, ou pelo que eu vejo nos jornais, né, de 14 anos de vivência aqui, é que as pessoas, a maioria das pessoas, elas são ateus. Sim, é bastante contraditório, porque um país onde nasceu praticamente a, a religião católica, né, é muito difícil você encontrar pessoas para você fazer, pra você ter uma conversa sobre religião, sobre espiritualidade. É muito mais fácil, aliás, é muito mais fácil você conversar com alguém sobre um tipo de, por exemplo, de filosofia, né? Conversar sobre yoga, outras coisas, do que você conversar propriamente dito sobre a palavra, sobre Cristo, sobre Deus. Eles são muito céticos. Aqui do lado da minha casa tem uma igreja católica e de domingo eu vejo que vão bastante pessoas na igreja, só que a, a opinião, isso é minha opinião, né? A imagem que eu vejo é aquelas pessoas já com um certo tipo de idade, né? Uma certa idade, elas vão assim, parece uma coisa sincronizada, sabe assim? Elas vão por ir, elas não. É o meu modo de ver. Que seja errado, né? Mas assim, o meu modo de ver. Então, o povo brasileiro, falando de brasileira, né? Eles têm mais. Eu não sei se a palavra certa seria fé, mas que sim, ele é muito mais, ele procura muito mais o sagrado, o divino, ele procura muito mais. Em tudo que o brasileiro faz, a maioria, você está conversando, você pode ter amiga, ai Deus tomara, entendeu? Então até nas conversas, entendeu? E aqui não tem isso, aqui não é assim. Eu percebi muito isso. E o que eu quero, onde é que eu quero chegar com essa conversa, que eu queria ter uma conversa com vocês? É que quando Jesus pregava, né, muitas vezes que é triste o fato das pessoas morrerem sem ter conhecido Deus. O que é morrer sem conhecer Deus? O que é morrer? Gente, acreditem ou não, existem pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Quem já teve um encontro com Jesus, quem já teve uma experiência espiritual, sabe do que eu estou falando, independente de religião. No meu ver, no meu entender, é esse o conhecimento que Jesus falava, né? Porque as pessoas conhecem o quê?
existe um Deus, ele criou o mundo, ele, né, somos irmãos, Jesus veio, pregou, tudo. Esse é o tipo de coisa que as pessoas conhecem. É isso aí, é o básico. As pessoas não conhecem nada sobre o mundo espiritual, sobre o reino de Deus. Então, o que acontece? Principalmente aqui na Europa. Se a gente já vê um número grande de pessoas falecendo sem ter um encontro com Deus, o que isso vai acarretar, né? Eu falo isso por experiência de estudo, né, gente? Sempre no meu ponto de vista. A minha não é uma verdade absoluta. Então, eu não estou impondo a vocês, eu estou conversando com vocês o meu ponto de vista, né? Pela minha experiência. O que acontece? Existem pessoas que morrem e elas têm a plena convicção de que tem um espírito ali esperando por ela, Jesus está ali esperando por ela, os anjos que vêm buscar ela, porque assim disseram, ou ela leu em algum lugar, né? Mas essas pessoas que são inúmeras e cada segundo estão desencarnando, morrendo, e elas acreditam que morreu, acabou. Você morrer agora, acabou. O que vocês acham que acontece com essas pessoas? Né? O corpo seguramente vai lá para o cemitério, vai ser enterrado, mas o espírito desta pessoa, né? A alma é imortal, né? O espírito é imortal. Então, o que será que acontece? Vocês acham realmente que essas pessoas elas não ficam perdidas, elas não sabem que elas morreram, porque elas não sabem o que é a morte? Né? Quando Jesus fala sobre a morte no Novo Testamento, ele explica o que é a morte. Você morre para o material e você nasce para o espiritual. Então, você morreu para a carne. Então, quantas pessoas morrem sem saber o significado disso? A sua carne morreu, mas você acordou em outro mundo. Em que mundo? No mundo que pertence aonde está localizado o reino de Deus. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. De que mundo é? Do mundo espiritual. Então a pessoa fechou os olhos para o mundo material, mas ela abriu para o mundo espiritual. E nisso, em todas as religiões, nós somos de acordo, né? Mas como aí? Como assim, Carla? Uma pessoa que desencarnar, gente, não é um termo religioso, é um termo, é uma palavra, tá? Desencarnar, você morreu, você separou o corpo do espírito. Como é que vocês acham que aquela pessoa, ao acordar no mundo espiritual, ela é recebida? Né? Se a pessoa não acredita que existe Jesus, não acredita que existe Deus, ela não acredita em nada de bom, ela fez muitas coisas erradas, vocês acham que elas vão diretamente para o inferno, né? Que ela, né? As pessoas acreditam nisso, eu não acredito. Então, inferno, eu já expliquei em outro vídeo, existem vários tipos de inferno. Inclusive, esse aqui é um inferno, tá? Esse aqui é um inferno real que existe dentro da gente. E é uma luta constante de 24 horas. O ser humano, né? Expliquei no vídeo também que existem muitas doenças agora que estão acabando com os adolescentes, né? Um número assustador de pessoas que estão sobrevivendo com medicamentos, porque se já é difícil encarar a realidade aqui do mundo material, imagina você encarar Então vocês acham realmente que aqueles espíritos de baixa vibração, aqueles espíritos que trabalham para o opositor, para o inimigo, como assim é chamado, vocês acham que eles não estão por aqui esperando alguém desencarnar para eles manipular? Não. Como dizia Jesus, apareceu aquele ser de luz, né? Apareceu aquele ser de luz. Jesus dizia assim, que ele vem como ladrão na noite. Quando você não espera, porque enquanto a gente está vivo, a gente está esperando. Né? Nós temos a plena... A gente fica assim, a gente pensa, né?
Será que Jesus vai voltar agora? Jesus vai voltar agora? Então a gente fica... Tem gente que consegue orar e vigiar. Mas quando você fecha os olhos, o que está esperando você? Então, por experiência própria, visto que eu não sou louca, né, testada e comprovadamente, existem sim espíritos que desencarnam e eles não sabem que eles estão mortos, eles continuam se culpando com sentimento de culpa. Tudo aquilo que você passou, que você tá dentro de você, você vai carregar no teu espírito. Então, se você morreu com uma mágoa, você morreu com uma raiva, você quer uma vingança, alguém fez alguma coisa, você vai ficar ali perturbando aquela pessoa. E algum espírito, né, digamos assim, de uma certa patente, né, como esses anjos caídos e servos dele também, eles estão ali só esperando você desencarnar para aproveitar esse seu sentimento celestial para usar você. É isso que eles fazem, tá? E acredite ou não, tem pessoas encarnadas, seres humanos, que trabalham com esse tipo de espírito. É por isso que vocês veem certas pessoas fazendo o utilizo de magia negra, de outras coisas, tá, gente? É por isso que, eu vi um vulto, apareceu uma coisa assim feia, não sei o que, vocês acham que a pessoa tá louca, que a pessoa tá maluca, que não sei o que. Não, entendeu? Tem o que tem de espírito esperando uma luz, uma ajuda, entendeu? É por isso que eu decidi trabalhar com resgate espiritual. Eu descobri que essa seria a minha missão, tá? Eu recebi um chamado, esse não foi o único chamado que eu recebi este ano, mas eu decidi aceitar. Eu demorei muito para aceitar o que eu não conhecia, porque aquilo que eu não conhecia era do inimigo. Eu fui ensinada assim, né? Eu cresci assim. Não que foi culpa de alguém, mas ele fez na minha cabeça e acabou. Então, hoje, sendo uma pessoa que decidi me interessar, estudar, me informar, eu sei o que Deus quer de mim, o que o nosso Criador quer de mim e como identificar o que é dele e o que não é dele, porque está tudo escrito. Ele deixou tudo escrito para nós, como identificar as coisas, como não ser enganado. Então, esse é o meu desejo, ajudar essas pessoas que estão desencarnando, elas não têm ideia de que não desencarnaram, elas estão aqui, às vezes, angustiadas porque não conseguiram perdoar alguém e elas deixaram alguma coisa pendente. E aí, pode sim aquele espírito conseguir alguma coisa com oração, mas pode acontecer que aquele espírito seja usado. Ele está tão debilitado, tá tão sem luz, morreu tão sem Deus, morreu sem Jesus, né? Achando que conhecia o verdadeiro Jesus, que conhecia Deus. E aí, cadê? Né? E esses espíritos utilizam dessa inocência, dessa fraqueza para manipular esses outros espíritos. É por isso que existem espíritos perturbando os chamados obsessores, né? Porque se você for olhar no dicionário, você vai entender o que são obsessores, aqueles espíritos que perturbam as pessoas, que as pessoas chamam de, né? De coisa do capiroto. Não é o capiroto, gente. O capiroto, ele não trabalha com essas coisinhas, não. Tá? Ele trabalha com essas coisas, ele perde tempo dele com essas coisinhas, ele perde tempo dele com coisa grande. Desgraça grande, né? Desgracinha pequena. Né? Então ele manda os servinhos dele. Ele tem servo. Do mesmo jeito que o reino de Deus, Jesus, tem os servos dele, são os anjos, os seres iluminados, pessoas que morreram dedicando a vida a ele, que serviram a ele, que realmente tiveram um encontro com ele. Você acha que essas pessoas não servem a ele depois de morta também, não? Depois da carne morta? Claro que serve. E nós estamos circundados do mundo espiritual.
Porque assim como é embaixo, é em cima. E o que está ligado embaixo está ligado em cima. Então, essa história, as pessoas têm que abrir os olhos e começar a se interessar pelo mundo espiritual, né? Antes de encarnar, porque depois de encarnar não dá, né? Não dá para você ir correr atrás e estudar e se interessar e saber como é que você pode conhecer realmente Jesus, conhecer realmente Deus, ter uma experiência com Ele, né? E entender como é que funcionam as coisas. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos numa caminhada. Essa caminhada vai acabar. E quando essa caminhada acabar, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, isso é dito, redito, fala, e é disso que fala a Bíblia, e é disso que falam outros livros, livros que pastores fazem, que religiões fazem, entendeu? É sempre sobre isso, sempre sobre descobrir quem é Deus, qual é a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui, e depois, né, gente? Então, eu queria pedir a vocês que se interessem mais, né? Eu estudei muito experiência de vida após a morte, QM, né? Experiência de pessoas, e a gente, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ficando curiosa, mas a gente vai ligando uma coisa com a outra, e a gente vai vendo quando a gente é enganada, né? Por pessoas, por líderes, por tantas coisas, né, gente? Mas nunca é tarde. Se a gente ainda tá vivo, ainda tem que correr atrás, né? E eu decidi abraçar essa missão com outras missões que eu tenho. Eu decidi receber esse chamado, aceitar de braços abertos esse chamado e ajudar esses espíritos, sim, que estão aqui. Porque também tem muitos religiosos que falam assim, mas esse espírito que está aqui, ele é um espírito trevoso e eu vou mandar ele, vou fazer um exorcismo e vou mandar ele para o quinto do, né? Esquecendo de um pequeno grande detalhe. Tudo que existe dentro deste universo e fora dele foi o nosso Pai que criou. Tudo que existe é criação do Todo-Poderoso, do Todo, do Criador do Universo. Então, todo ser vivente criado à imagem e semelhança dele, seja ele encarnado ou desencarnado, é nosso irmão. Né? Então, a Bíblia fala muito disso, de você não consultar os mortos, de você não, né, alguns cuidados. Por quê? Porque você acha que Deus não já sabia de tudo? Você acha que Jesus não já sabia de tudo? Tanto é, Arcanjo Miguel veio lutar para levar o corpo de Moisés. Por quê? Porque já sabia que o povo é idólatra. O povo ia usar o corpo como idolatria. O povo adorava bezerro de ouro, não ia adorar ele. Mas mesmo assim, o arcanjo não ousou. Ele estava lutando com um outro arcanjo. Eram as mesmas hierarquias. Ele não ousou usar nenhuma palavra contra o outro arcanjo. Ele pronunciou: que o Senhor te repreenda. Porque até os anjos obedecem às hierarquias. Ele sabe que aquele ser que está de frente para ele está contra ele, mas é irmão dele. Então, meus irmãos, o mundo espiritual, ele vai muito mais além do que aquilo que a sua cabecinha está aprendendo ou ensinaram para você. Né? Como a história, existem muitas coisas entre o céu e a terra que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, né? E a gente não tem a mínima ideia.
Quando a gente começa a descobrir, a gente descobre, a gente pensa que sabe, não sabe nem 1% do mundo espiritual. A gente sabe muito, muito, muito sobre o mundo material, mas sobre o mundo espiritual não. Então, gente, convido a vocês a não só estudar outras coisas, mas estudar isso também e comunicar, né? Porque eu vou abraçar. Este ano eu decidi que eu iria abraçar e eu vou abraçar esta causa, tá? Então eu vou trabalhar muito com a espiritualidade, eu vou trabalhar muito na seara. E aí é onde eu entendi, né? Muitos são chamados, poucos, né? Poucos escutam, né? Aceitam. E cada um com a sua verdade absoluta, né? E cada um com o seu livre-arbítrio. Então, eu espero que de alguma maneira isso tenha despertado curiosidade em vocês, esse vídeo tenha despertado alguma curiosidade em vocês, curiosidade de vocês pegarem a Bíblia e estudarem o que acontece no mundo material, já que se vocês quiserem usar a Bíblia, porque é livro de estudo sobre o mundo espiritual, baseado na Bíblia, baseado nas histórias do que aconteceu, de história mesmo, de ciência, tá, gente? É o que mais tem. É só você buscar. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, eu vou ajudar sim esses espíritos e para isso já estou me equipando, porque não é que a gente decide fazer uma coisa assim, tá bom, eu vou estudar para ser psicóloga. Chego na escola, começo, não, eu tenho que comprar o caderno, tenho que comprar lápis, então eu tenho que me preparar, eu tenho que comprar o uniforme, eu tenho que, né? A bolsa. E então eu venho fazendo isso. Eu venho me preparando para fazer esse trabalho. Porque tudo a gente tem que ter responsabilidade na vida, para tudo, né? Eu não tinha essa noção, não. Mas para tudo a gente tem que ter responsabilidade, principalmente respeito com a espiritualidade e com as coisas de Deus, tá? Um abraço no coração de vocês. E proximamente vocês vão ver umas coisas aí no meu canal aí bastante diferente, tá bom? Então eu tô dando um spoiler para vocês daquilo que vai acontecer, do que eu vou fazer. E aí vocês vão entender, agora eu tô entendendo o porquê que ela falou isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a cada um grandemente, tá? E até o próximo vídeo.